Fala aí, meus amigos e minhas amigas. Bora continuar, pessoal? Bora fazer o telhado. Olha só como tá ficando nossa casinha, hein? Vocês viram aí, com materiais simples nós podemos criar trabalhos incríveis. Hoje, gente, vocês podem ver que já tô com outro boné, tô com outra roupa. Estou no outro dia, né? O segundo dia do nosso trabalho. Esse trabalho aqui tá sendo um pouquinho mais demorado para mim, porque eu tô registrando tudo para vocês e filmando e tudo mais. Só que se você for fazer aí na sua casa, em um dia tranquilamente você consegue fazer esse trabalho, tá, pessoal? Então, assim, para quem não tem muito tempo, pega aí 1 horinha por dia ou tira um sábado, um domingo para você fazer esse trabalho aqui. Porque cai sempre naquela, além de ser prazeroso, terapêutico, também pode ser lucrativo. Então, ao invés de você ficar gastando horas aí, às vezes sem pensar em nada, faça um trabalhinho aí, tira um dia para fazer isso, porque daí você vai colher todos esses benefícios, tá bom? Então, como eu tô gravando, foi demorando um pouquinho mais, mas geralmente eu consigo fazer um trabalho desse aqui por dia e ainda com as suculentas. Se você acompanha a gente no Instagram, você consegue perceber lá que todos os dias eu tô postando sempre uma arte nova e tudo mais. E sempre utilizando essa base que eu ensinei aqui para vocês. Então, é sempre uma camada por baixo, que é a caixa de papelão, né, para fazer o molde, ou a caixa de leite. Depois, ou o Depron, agora o isopor por cima, faço as técnicas de pintura e vou criando. Aí eu só mudo o modelo da casa, né? No caso, às vezes eu faço uma capelinha, às vezes eu faço uma casa mais trabalhada, às vezes uma casa mais desgastada. Enfim, a gente vai usando a imaginação, pegando referências e vai aplicando. Correto? Então o importante é estar sempre em movimento, sempre fazendo, tá? Agora então vamos iniciar os trabalhos, vamos começar o telhado, que também é uma etapa muito importante do processo, que sempre tem muitas dúvidas, recebo muitas perguntas. Então, bora criar mini-mundos, meus amigos. Bom, pessoal, quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês aqui sobre o telhado. Para fazer o telhado, pessoal, geralmente eu colo o papelão, né? Eu pego duas camadas de isopor. Deixa eu dar uma simulada aqui para vocês verem. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Eu pego 2 camadas de isopor, coloco aqui assim, ó, colo o papelão por cima. Direto aqui no isopor, ou no Depron no caso também, tá? Só que, quando você faz isso e deixa no tempo, no caso dos mini jardins, ele tende a soltar, tá? Aqui na lateral. Então, alguns trabalhos meus começaram a descolar. Por quê? Conforme vai bater no sol, o telhado começa a envergar e ele tende a descolar e aí fica feio e danifica o seu trabalho. Então, eu desenvolvi uma maneira de ficar mais fixo isso. E essa maneira é com palitos de sorvete. Então, o que eu faço? Ao invés de colar o isopor direto no isopor, eu coloco palito de sorvete aqui, tá? E depois colo o isopor por cima. Por quê? A superfície do palito, ela tem mais aderência, tá? Então, fica uma área de contato maior. Dessa forma, ele não vai descolar, tá? E depois tem uma finalização também. Então nós vamos pegar aí 4 palitos de sorvete e vamos fazer uma espécie aqui de madeiramento do telhado, tá? Uma coisa bem simples. Mas se você quiser fazer um telhado mais trabalhado, você pode colocar vários palitos assim, tudo mais, como se fosse uma coisa bem realista, tá? Futuramente em outros trabalhos nós vamos nos aventurando aí e melhorando essa parte, combinado? Bom, nesse momento aqui, o que eu faço, ó? Eu posiciono o palito aqui e simplesmente corto mais ou menos o tamanho que eu vou querer meu telhado. Então, somente um pouquinho para fora aqui, ó. Vamos falar aí uns 2, 3 centímetros para fora, tá? Aí eu corto com a tesoura. Essa parte aqui vai ficar escondida, tá, pessoal? Ela só vai servir de suporte. Ó, vai ficar assim, ó. Tá? É um telhado bem curtinho, tá bom? E aí o que eu faço? Eu pego outro palito. E é aquele esqueminha, né? Eu coloco um do lado do outro aqui. E corto. Então vai ficar os dois lados iguais. E corto. Então você faz isso com 4 palitos para ficar todos os lados iguais. Certo? Feito isso, vamos pegar a nossa cola instantânea. O importante é que tenha bastante área de contato, tá, pessoal? E vamos colar. Ah, e outra coisa. Coloque sempre
o palito no nível da parede aqui, tá, ó. Não deixa ele pra fora. Eu prefiro fazer dessa forma, que fica bem melhor. Então eu vou apoiar. Segura, espera colar e faça isso de todos os lados, tá? Olha só como ficou, gente, ó. Ficou dessa maneira, tá? Então, só lembrando que o intuito dessa madeira aqui é simplesmente segurar o telhado, tá? Aí, o que eu vou fazer, gente, ó? Aqui você pode fazer de duas formas. Você pode colocar o palito por cima ou por baixo, porque tá sobrando palito ali dentro, tá vendo, ó? Que ele é mais largo do que o isopor. Então, eu vou colocar por baixo. Mas isso daqui eu tô fazendo simplesmente para ele dar uma firmeza maior na estrutura da casa, vamos dizer assim. Então, eu vou passar bastante cola nas pontas. Você pode utilizar outras colas, tá, gente? Mas a cola instantânea, pessoal, elas, além de secar rápido e facilitar aí no tempo e tudo mais, ela realmente cola. Outras colas pode ser que com o tempo, assim, principalmente se você for deixar no sol, se trabalha ou alguma coisa desse tipo, pode ser que descole e tal, não seja tão duradouro. Então a gente tem que fazer o trabalho mais duradouro possível, né, gente? Perfeito? Beleza, ó, já secou, já tá firme e tudo mais. Só que ainda falta uma peça aqui, ó, que é essa parte de baixo. Então, vai ficar um fechamento completo aí. Nosso papelão, nosso isopor vai ter um contato, uma área de contato bem maior, tá bom? Então, como que eu faço aqui, ó? Eu encosto um lado, ó. Encosto um lado, marco aqui com a caneta, que aqui tem que ficar bem justo, tá? E corto. Olha só, gente, como ficou bem encaixado, ó. Aqui tem um detalhe importante. Essa madeira de baixo, ela tem que sempre que ficar no nível um pouco abaixo dessa lateral, tá? Ó, tem que ficar bem certinho. Se ela ficar mais alta, você não vai conseguir colar bem aqui. Então você tem que ficar bem atento com isso, tá bom? Aí, ó, deixei bem encaixadinho, bem travado. Agora nós viemos com a nossa cola instantânea e coloca bastante cola aqui na junta. Se tiver área de contato aqui com a parede, se for igual o meu aqui, ó, também é bom passar, tá? Deixa secar e faça isso do outro lado também. Ó, pessoal, como ficou legal, ó, já tá bem seco, ficou bem formadinho o nosso telhado, ó, a estrutura dele. Então, com o palito, fica uma área bem grande aqui de contato e aí não descola, certo? Então, quando a gente colar o isopor ou o papelão aqui em cima, ele não vai dar aquela envergada, porque vai estar muita área de contato. E eu percebi que esse era um erro antes, porque eu fazia direto no isopor, como eu falei pra vocês. E também fica mais legal a estrutura, né? Então, feita essa parte, gente, o que eu aconselho que você faça? Pintar a madeira aqui já, tá? Pra facilitar. Na verdade, se você quiser pintar o palito até antes de colar ele aqui, pode te ajudar, tá bom? Então escolha a cor que você quer pintar. Eu vou pintar direto de branco, que é pra ficar da mesma cor da casa e ele vai ficar um pouco neutro. Mas se você quiser, você pode pintar de marrom, enfim. É sempre aquilo que eu falei pra vocês. Peguem referências. Observe a sua casa, observe a casa do vizinho, né? Veja como que são os telhados. Vocês vão ver, é legal, você vai começar a observar o mundo ao seu redor de outra forma, tá bom? Então bora fazer essa pintura aí, vai ser branco mesmo. Ah, tem um detalhe importante aqui, pessoal. Nessa pintura aqui não é aquela pintura de batidinha, igual eu tô ensinando vocês, tá? Pode espalhar bem a tinta. Essa parte de cima aqui, se você quiser nem pintar, tranquilo, tá? Eu já gosto de fazer o trabalho inteiro, completo, tudo mais. Mas o importante é você pintar as partes que vão ficar aparentes. Por exemplo, essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte aqui, ó, vai ficar aparente. Então é importante você pintar para que não fique aquela cara de palito de sorvete, né? Sempre lembra daquilo. O importante é você buscar o realismo. Então o seu trabalho tem que parecer real. Então a pessoa não pode olhar para esse palito e falar assim, ah, é um palito de sorvete. Não, ela tem que falar, é uma madeira de uma casa. É uma madeira de um telhado. Combinado? Ó, gente, após pintado vai ficar dessa forma, ó. Bem discreto, né? Tranquilo. Então, se você quiser colocar uma cor, fica a seu critério. Agora a gente vai fazer a parte de cima. E para isso, eu vou pegar o nosso isopor
Aí o que eu vou fazer, pessoal? 2 camadas também, tá? Ó, tem 2 colados, inclusive eu colei um pouco errado aqui, mas é isso aí. Vou colocar a casa em cima aqui, ó. Vou pegar uma caneta e vou marcar. Ó, muito simples, ó. O palito vai me ajudar muito nisso, inclusive, ó. Marco todos os lados. Essa marcação aqui, pessoal, ela é só o norte. Depois você vai cortar no esquadro certinho, tá? Ó, esse é o tamanho do isopor que eu preciso cortar, tá bom? Se você quiser cortar um pouquinho maior, também é interessante, tá? Mas o importante é que fique no mínimo do tamanho da madeira ali. Agora eu vou colocar aqui na minha tábua de corte e vou cortar, tá bom? Corta 2 partes dessa, porque os 2 lados são iguais. Ó, ficou dessa forma aqui, gente, ó. Ficou perfeito. Ó, encaixa certinho, tá? Então faça isso dos 2 lados, tá bom? Então corta o primeiro lado, o segundo. E você já pode colar aqui, tá? Certinho, bonitinho. Aí vai ficar assim, pessoal, ó. Se você cortar um lado um pouquinho maior, você pode fazer esse cruzamento aqui, ó, e dar esse bico, tá? Eu fiz assim porque nós vamos fazer o bico aqui, o fechamento do telhado só no final. E aí tem um detalhe desse telhadinho aqui que nós estamos fazendo, pessoal. Tá vendo que ele é bem rente à casa? Então, alguns telhados eles vêm mais pra frente, tá? É que eu pretendo fazer um detalhe aqui, depois que o trabalho estiver pronto, em cima da porta, para fazer uma sombra. Mas se você não quiser fazer isso, ó, né? Se você não quiser fazer um detalhe em cima da porta, que eu vou mostrar para vocês também como faz, você simplesmente faz essa estrutura do telhado mais para frente. Nós vamos fazer isso ao longo de outros trabalhos, tá? Para fazer como se fosse uma sombra na casa, tá bom? Mas esse daqui ele vai ser bem rente, bem justo, tá? Que é como nós vamos fazer a nossa casinha. Aí, ó, agora que entra o detalhe da madeira, que é importante, ó. Nós vamos passar a cola instantânea durante toda a madeira, para ter uma boa área de contato, tá? E aí já ajusta aqui certinho, ó, bem no nível, deixa bem retinho, tá? E segura e cola os 2 lados. Então vai ficar assim, gente, ó. Tô até com um aqui de exemplo para mostrar para vocês, mas ó, tem área de contato por todo o palito ali, então ele não vai acontecer esse fenômeno aqui, ó. Tá vendo que ele tá descolando, ó? Porque eu colei direto no isopor, tá? E a camada de baixo, que é essa branca que nós acabamos de fazer, essa daqui é uma folha só, ela é fina, então veja, com o sol ela enverga. Se você fizer dessa maneira aqui que eu fiz nessa, não vai acontecer, tá? Porque eu já testei e o risco é praticamente zero de acontecer, porque tem muita área de contato, né? E o isopor ele é mais grosso, então não vai acontecer esse fenômeno. E aí, eu, devido a essa necessidade, eu já fiz. Deixa eu mostrar pra vocês a que eu fiz e que funcionou. Foi essa daqui, ó. Ó, não tá tão bonita, tá? Tá meio rústica, mas ó, eu fiz mais reforçada. Fiz com essa cobertura aqui em cima e desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Então ficou bem mais firme e ela nem, ó, nem ameaça entortar, tá bom? Então assim, se você quiser deixar no tempo, essa, na minha opinião, é a melhor maneira que eu encontrei hoje, tá? Agora, se você for fazer somente como diorama, for ser uma coisa que você vai conservar dentro de casa, não vai ficar no tempo e tudo mais, você pode fazer direto no isopor, mas eu aconselho que você faça assim, porque, né, é mais resistente. Se cair também não quebra e tudo mais, e o trabalho fica tudo travadinho, certinho, combinado? Agora, bora fazer a etapa final do telhado, né, que é a que eu mais gosto, que é a parte das telhas. Bora. Bom, pessoal, então nós vamos utilizar o papelão, tá? Daquela forma que eu já ensinei vocês aqui na parte de dioramas. Você vai tirar uma lâmina do papelão, vai deixar de baixo, sempre lembrando para ter aquela área de contato, e vai fazer algumas tiras do papelão, tá? Um detalhe importante, eles têm que estar nessa posição aqui, ó, de comprido, tá? Você não vai fazer a tira assim, tá? Senão você vai desperdiçar material. Tá bom? Aí no final a gente vai pintar e tudo mais e vai envernizar. Então
vai surgir aquela dúvida, ah, mas o papelão vai sobreviver no tempo, se chover em cima e tudo mais. E sim, pessoal, ele vai durar durante muito tempo. Tem trabalho ali que eu fiz dessa maneira que eu vou ensinar vocês, e o papelão está intacto há mais de 1 ano, tá bom? Outro detalhe importante, depois que você cortar as tiras, procure cortar tiras todas iguais, tá? Sempre começa o trabalho, vou até colar o primeiro aqui com vocês, tá? Sempre começa o trabalho de baixo para cima. Por quê? Porque as telhas, geralmente, elas são sobrepostas assim. Então, sempre buscando realismo, né? E a parte de baixo também vai te dar o guia aqui, ó. Pra você fazer bem no nível, retinho. Ó, ficou bem preso, bem colado. Se sobrar a borda, deixa, porque depois a gente vai cortar. Então é até bom que você corte um pouco maior. Ó, daí eu passo um pouquinho de cola no papelão. Não é bom que escorra, tá? E um pouquinho de cola no isopor. Novamente, aquela história, você pode utilizar outras colas, mas a cola instantânea, ela é a melhor que tem, tá? Então, ó, vai sobrepondo assim. Se você vê que ficou uma parte que não colou direito, passe mais cola. Nessa etapa aqui você tem que investir na cola, tá, pessoal? Porque essa parte aqui é uma das partes mais importantes que não podem descolar, tá? Ó, e vai fazendo assim até o final. Veja como fica bem realista. Depois, na hora de pintar, é que dá o realismo mais legal ainda. Então o trabalho é esse, é muito simples, tá? Procure deixar o papelão sempre lisinho, bem lixado, para ele ficar bonito. Sempre lembrando, isso daqui não é um papelão, são telhas de uma casa. Você tem que ter essa visão. Combinado? Ó, pessoal, ficou assim um lado, tá? Sempre tente manter a mesma distância e tudo mais, para ficar bem bonitinho. Aí, ó, sobra esses excessos. O que você faz? Com a tesoura mesmo, vem e corta com cuidado, tá? Faça um lado e já corta, depois você faz o outro, senão vai dificultar um pouco para você cortar. Na parte da frente, na parte de trás. Feito, ó. Agora é só fazer o outro lado. E tá quase pronto, meus amigos. Tá ficando legal, hein? Já deu outra cara pra nossa casinha, hein? Bom, pessoal, feito o telhado, ó. Agora vamos começar a dar o acabamento. Eu cometi uma falha aqui. Eu peço que vocês tomem cuidado com isso. Que no final aqui, ó, a divisão não ficou perfeita, tá vendo? Então tente sempre casar o final aqui, pra na hora de fazer o acabamento facilitar pra você. Tá bom? E agora nós vamos começar a dar o acabamento no final. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Coloquei 2 palitos. Pra quê? Pro papelão, essa parte final aqui, o que acontece? Ele fica tipo umas bordinhas. E essa bordinha, se entrar umidade, ele pode começar a abrir. Então, eu coloco o palito de sorvete colado no isopor. E depois eu passo uma linha de cola aqui instantânea, ó, no papelão para travar ele, endurecer. Então ele vai ficar bem firme na casa, tá, pessoal? Não vai soltar. Não ficou tão bonito porque eu fiz meio, né, gravando e tudo mais. Então não ficou perfeito. Mas se você for fazer na sua casa, faça as pontinhas bem perfeitinhas, cola com calma, tá? Pro trabalho sair top, pessoal. Mas ó, depois que tiver pintado também vai ficar um pouco, né, disfarçado essa parte. E a minha casa é rústica também, então não tem tanto problema, tá? Então preste bem atenção com isso. Bom, como que eu fiz os palitos aqui, tá? Nós temos que fazer essa ponta. Então, pessoal, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu posicionar a casinha aqui melhor para vocês. Eu vou colocar o palito de sorvete aqui. Escolhe um a seu gosto, eu vou pegar um mais lisinho. Tá? Ó, ele vai ficar aqui, tá? Bem no centro. Aí, ó, deixa ele passar um pouco, eu pego a caneta e marco o risco aqui no meio, ó. Aqui, o ângulo, tá vendo?
E aqui embaixo, mesma coisa, ó, deixa ele reto. Então, ó, eu vou querer ele um pouquinho para fora do telhado. E risco. Aí eu vou cortar essas duas pontas, tá? Ó, pessoal, feitos os cortes, eu vou passar a cola no palito todo. Sempre lembrando que é aquele negócio, tem que ter bastante área de contato, tá? Aqui eu recomendo que você utilize cola instantânea. Aí, ó, vou pegar aqui bem no centro e vou colar. E aí, qual que é a intenção aqui? Pegar o papelão junto, tá? Que você tem que travar as pontas do papelão, lembra que eu falei? Então, ó, segura até colar e ficar bem firme, tá? Olha só, gente, como ficou. Ficou dessa maneira o telhado. E aqui, ó, eu fiz com mais cuidado, igual eu falei pra vocês. Então eu nem precisei passar a cola instantânea aqui, ó. Já ficou certinho. Depois só tira essas rebarbinhas que ficarem e tudo mais, né? Tudo certinho, ó. Ficou dessa maneira. Com o tempo, se você vê que uma parte tá descolando outra, você coloca a cola e vai consertando, tá? Mas é normal. Se você for deixar no tempo, tá? Se você não for deixar no tempo... Bom dia. Se você não for deixar no tempo, daí vai dar certo. E vai durar assim eternamente, tá bom? Ó, eu cometi uma pequena falha aqui, ó, que eu deixei o palito aparecendo, tá vendo? Só que o que salvou foi que eu fiz ele, eu pintei ele de branco. Então meio que dá uma disfarçada, ó. E sempre lembrando, minha casinha é rústica. Se você for fazer um trabalho perfeito, gaste um pouco mais de tempo, tá? E faça tudo na medida, tudo certinho, beleza? Agora, bora pintar, meus amigos. Para fazer a pintura, a gente vai fazer uma espécie de camada. Tá bom? Então, eu vou utilizar o betume, tá? Essa daqui é a parte de baixo do nosso telhado. Então, isso já vai proteger bastante o papelão já, tá? E aí tem um detalhe aqui, ó, nessa etapa que é muito importante. Você vai passar o pincel assim, ó, vai ficar branco ali, né? Vai ficar... Branco não, né? Vai ficar aparente o papelão. Então, você deve passar o pincel bem assim, ó. Você deve cobrir todas as partes, tá? Só lembrando, essa etapa da pintura aqui é a mais importante. Que é onde você vai cobrir toda a parte de papel ali e vai deixar uma camada de tinta. No final, nós vamos passar o verniz, então o verniz vai ser simplesmente para proteger, mas essa parte aqui ela é de fundamental importância, tá? Essa primeira camada, ó, pode ver que eu coloco bastante. E outro detalhe, espalhe bem, tá? Tanto a tinta quanto o betume, para não ficar com essa marca de como se fosse pincel assim, tá? Para ficar mais lisa a tinta. Se você quiser, se você tiver condições aí de comprar um spray marrom, também fica legal, tá? Fica bem interessante. E aí vamos passar o betume aqui na madeira também. E aí isso fica a seu critério, você usa a sua criatividade. Se você quiser deixar aqui colorido ou branco, enfim. Eu vou passar o betume em tudo, depois no final talvez eu pinte aqui de outra cor. Vou decidir até lá, tá bom? Então, bora pintar. Olha só como ficou, gente. Tá ficando bem legal, já começa a dar outra cara, né? Depois que você pinta, já não fica com aquela cara de papelão e tudo mais. E agora vamos começar a pintar as telhas, tá? Tem uma cor que eu já recomendei para vocês aqui no curso, que se chama Vermelho Veneza. Que se chama Vermelho de Veneza. Porém, essa cor eu não tenho no momento. E essa cor é aquele marrom que simula aquela terra roxa, sabe? Aquela cor de barro mesmo. Então eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de marrom normal, ó. Terra de siena queimada, um marrom clássico. Um pouco de tinta vermelha, ambas tintas acrílicas, tá? E eu vou fazer uma mistura para chegar nessa cor de barro. Então, ó, marrom com vermelho, eu vou misturando para ver o que acontece. A intenção é que fique aquela cor de sítio de terra, tá? Mistura bem. Ó, deu uma corzinha bem legal, ó, de terra. Então a gente vai usar essa tinta aqui. Também vamos utilizar
o terra de siena queimada puro. Essa daqui, ó, terra de siena natural, que é como se fosse um bege assim, tudo tons pastéis. As mesmas tintas que nós utilizamos para fazer a pintura do tijolo, tá? E também, ó, sombra queimada para fazer algumas partes mais escuras. Então a gente tem duas opções. Você pode colocar várias gotas aqui de tinta no telhado e ir espalhando, ou você pode fazer telha por telha. Eu vou fazer a maioria com essa que a gente misturou agora, tá? Eu vou pintar a maioria das telhas assim. Aí depois eu vou pegar com as outras, ó. Vou colocar umas gotas aqui assim espalhadas, meio aleatório. E aí a gente vai dar um degradê, tá? É a mesma situação do tijolo, tá, pessoal? Ó. Coloca aqui meio aleatório. E aí, ó, dou uma limpadinha no pincel, pode ser com o mesmo pincel, tá? Ó. E aí a gente vai fazendo um degradê. E no final você escolhe a cor que vai ser mais predominante, tá? Qual o marrom que vai ser, se vai ser o amarelo ocre. E aí você vai fazendo dessa forma. Então você vai escurecendo uma telha, clareando a outra, para ficar aquele telhado bem realista, tá? Beleza? Vamos fazer isso aí por todo o telhado. Olha como que já vai dando cara. E o resultado ficou assim, pessoal, ó, espalha bem as tintas, tá? E uma coisa legal e interessante, essa parte de baixo que tá o betume, que fica preto, dá a impressão que aquela sombra, sabe? Aquele lodo que forma na telha quando chove e tudo mais. Então aumenta muito o realismo essas partes escuras aqui no meio. Então deixe isso, tá? Não pinte completamente com o marrom. E só o fato de fazer essas pinturas, então passar o betume agora dessa camada de tinta, a gente percebe que o papelão ele já fica mais firme. Então essa camada ela já serve como uma camada protetora, tá? Dá um realismo bem legal, né, pessoal? Olha como tá ficando. Já vou ali no sol para mostrar para vocês como ficou. Mas agora eu quero dar uma dica para vocês de uma coisa que nós não fizemos. O tijolo, quando nós colocamos no vídeo anterior, né? Olha só que legal o telhado, gente. O tijolo, quando a gente fez, né, colocou o cimento, ele ficou meio assim, ó, meio opaco. Então vamos aproveitar que nós estamos com as tintas aqui. Se você quiser dar um retoquezinho, ó, vou pegar o marrom. Eu passo no pincel, tiro o excesso e venho aqui, ó. Só dou um retoque. Só por cima, tá? Como se fosse um dry brush. Então com o pincel quase seco, ó. Dou um retoquezinho no tijolo. Tá bom? Só para dar uma vida nele. Aí a mesma coisa, se quiser fazer um pouquinho com a outra tom também, então só para dar aquele retoque. Se quiser fazer um pouquinho com vermelho também. Se você achar que o retoque ficou muito forte, pega um pouquinho de cimento com o dedo, passe por cima novamente. Enfim, tudo é um teste, pessoal. Você tem que ir testando e vendo que fica melhor, tá? Ó. Perfeito? Ó, gente, no sol como é que ficou. Ficou bem bonito o nosso telhado. Aqui a gente já pode considerar que a nossa casinha tá pronta, né? Ó, olha que legal. Tá com bastante brilho, a tinta ainda está secando, né? Mas tá vendo como esse degradê de cores, um pouco mais vermelha, um pouco mais clara, mais marrom, dá um realismo, ó. Então isso é bem interessante. Nosso tijolo, olha como ficou, realista. Olha que legal esse ângulo. Bom, então dessa forma aqui eu já poderia utilizar essa casinha para fazer os trabalhos, colocar nos mini jardins e tudo mais. Mas ainda falta uma proteção a mais, que não é obrigatório, tá, pessoal? Quero deixar bem claro que a minha intenção aqui é que você faça os trabalhos com o mínimo de custo possível, tá? Então, qual que foi a base que nós utilizamos aqui até o momento? O papelão, o isopor, palitos de sorvete. O custo maior que você vai ter aqui vai ser a cola, né? Que eu indico que você utilize, que você tenha todos os tipos de cola aí que você vai precisar, tá? Tanto a cola tenaz como a cola instantânea, que você vai utilizar bastante, né? Que é um dos materiais principais aí.
o betume, que você vai comprar uma vez e vai utilizar durante bastante tempo, as tintas e tudo mais. E em cima, o papelão. Então, basicamente, papelão, isopor e palito de sorvete, cola e tinta. Então, é uma coisa que todo mundo tem acesso e dá pra fazer, tá? O material que eu vou utilizar agora é o verniz, tá? Eu vou dar duas opções pra vocês. Então, bora lá. Aí fica a seu critério se você vai querer comprar e utilizar isso daqui ou não, tá? Se você não tiver podendo no momento comprar, dê prioridade para os outros materiais que eu falei até o momento, tá? Pasta de modelagem, betume, enfim. Esse daqui, ó, verniz acrílico fosco. Eu comprei numa casa de pintura, né? Que vende tinta, pincéis e tudo mais. Casa de artesanato você também encontra. Então, ó, verniz acrílico fosco da Acrylex. Ele é leitoso assim, só que quando seca, ele fica transparente, tá? Esse daqui você passa ele ou com uma espuminha ou com pincel. Eu aconselho que você passe com pincel, porque daí fica uma camada mais uniforme. Então, eu não utilizo ele em todo o trabalho. Eu utilizo ele somente no telhado, tá bom? Então, você passa uma camadinha por cima da telha lá, que ele vai servir de proteção e tudo mais. Então, é um material muito, muito bom. Essa é uma opção, tá? Só lave bem o pincel, arrume um pouco de thinner ou água raiz, assim que você terminar, você lavar o pincel, porque se deixar endurecer, você perde o pincel, tá? E o outro é um verniz em spray. Ambos tem que ser fosco, tá, pessoal? Não compre verniz brilhante nesse caso, porque a telha não é brilhante, né? Ela é fosca. Então eu gosto de utilizar bastante o fosco. E o de spray, ele é muito bom, né? Eu acredito que ele seja até melhor que o outro por um aspecto. Porque ele, como ele é aquele vapor assim por cima, então não dá aquela impressão que você passou o verniz. Ele vai simplesmente proteger e não vai ficar aparente. Também é transparente e tudo mais. O outro, por mais que você passe uma fina camada, né? Se você passar com um pincel, vai dar para perceber que tem um pouco de verniz ali. Já o de spray, ele fica bem discreto, tá? Então também é transparente e fosco. E é esse que nós vamos utilizar. Sempre quando for trabalhar com algum material que não seja base de água, pessoal, por exemplo, o verniz, igual nós vamos fazer aqui agora, vá numa área externa, tá? Porque geralmente tem um cheiro um pouco tóxico, assim, forte, e não faz muito bem. Então vai numa área externa, que é melhor, tá bom? Então, ó, vou chacoalhar bastante, já tá um pouquinho no final, quase chegando no final esse spray aqui. Vai ser só no telhado, ó. Uma camada boa. O spray rende bem também, tá? Feito, meus amigos. Só isso. Vou deixar aqui no sol agora pra secar e vai formar aquela película. E aí só alegria, tá praticamente pronto o nosso trabalho já. Bom, meus amigos, então o vídeo do telhado foi esse. E agora nós vamos fazer um mini telhado aqui na frente. Então pula pro próximo vídeo para esse daqui não ficar muito longo, a gente fazer mais esse detalhe. E esse próximo detalhe vamos considerar ele como um bônus, tá? Porque só dessa maneira aqui já daria um trabalho pronto, já poderia utilizar ele. Mas vamos acrescentar mais umas coisinhas para ficar top. Então já pula pro próximo vídeo, tô esperando lá.